Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo mais um episódio dos Gênios da Bola. Eu sou o Diogo e quem tá comigo é o Danilão. Fala, Diogão. Mais um episódio aí, mais uma semana cheia de futebol, Copa do Brasil, finalmente acabou a data FIFA. Até que enfim, Vamos voltar a ter o futebol tradicional, ainda mais pra gente que é brasileiro, teve que ver a seleção. É, porque a gente sofre com um time e sofre com a seleção, né? Porque não tem o descanso ali, porque quando era o Tite tinha aquele descanso, né? Na data FIFA, o meu Brasil time tá mal, fazia um 4x0 ali. Vou ver o Brasil fazer 4-0 na Venezuela. Pronto, sem a Venezuela dar um chute ao gol. Exatamente. Já que estamos falando de Brasil, já vamos entrar Já nesse vamos assunto. puxar, né? Falar do segundo jogo do amistoso. Paraguai 1, Brasil 0. Jogo no Paraguai, golaço de Diego Gomes, tá? Pra mim Golaço não de teve 3 falha dedos, ali do goleiro, da zaga talvez, por deixar chutar. Mas golaço. 2 volantes defensivos, Bruno Guimarães e André. E o cara conseguiu ficar livre na entrada da área. Essa é a seleção brasileira de Dorival Júnior. Essa é a seleção brasileira do... Vai ser demitido, né, o Dorival Júnior. Assim, pra mim é muito improvável que ele dê uma volta por cima ali. Eu acho que... Eu não tenho confiança no trabalho dele. então, é que eu não sei o... Que ele é Edinaldo Rodrigues, né, o nome do presidente? É. Ele quis tanto o Dorival Júnior, tanto que eu não sei se ele vai abrir mão tão fácil, hein? Ele queria o Ancelotti, né? Mas não vai vir. Aí ele testou o Diniz, aí não tem o Diniz, ele falou, vamos no técnico brasileiro mais bem falado no momento, que é o Dorival. Porque essa é a verdade, não tinha outro melhor ali. Não Acho tem, que ele- não tem um plano, assim, Ele um não foi projeto. no Dorival por acreditar no trabalho do Dorival, ele foi no Dorival porque era o que ia ser mais aceito pela mídia no momento. Sim. E foi. É. Mas agora tá tendo as consequências. Não tem projeto nenhum a CBF. Ela vai preenchendo os buracos, assim, É. até... E os brasileiros só vão mais sonhando e sonhando com a próxima Copa, que difícil vir. É difícil a gente ir pra Copa desse jeito. Com esse futebolzinho aí. Não, a FIFA deu uma mãozinha, né, e aumentou É. as vagas, porque senão ia estar bem difícil ir pra Copa. Não, vamos falar um pouquinho desse jogo. Cara, a seleção brasileira não tem... Sei lá... parece que é um catado de jogador. Eles estão lá dentro. Sei lá o que eles estão tentando fazer. Porque eu acho que o problema também não tá só no Dorival. Os jogadores não têm vontade nenhuma de jogar. Eu não sei se não tem vontade, eu sinto isso um pouco também, mas eu acho que é tão mal organizado esse time que às vezes o jogador até quer, mas ele tá sozinho. E o time adversário defende ali minimamente bem, pronto, já anulou o Brasil. Então esse foi um dos piores jogos que eu já assisti da seleção, se não foi o pior que eu já vi da seleção brasileira. Eu não lembro de ter visto a seleção brasileira jogar tão mal assim. Foi muito feio. Qual que foi os empates da Copa Porque assim, América? talvez Foi... o pior tenha sido 7-1. Assim, Porque ali foi um baile da Alemanha, a seleção não pegou na bola. Mas esse aqui foi tão feio que a seleção tava com a bola no pé e fazendo feiura. era uns passe errado. Passe errado, o jogador sozinho, tipo, o jogador pega a bola na ponta, vai os meia e os atacantes pra área esperar o cabeceio, o lateral tá lá na linha do meio de campo pra precisar correr pra trás na hora que perder a bola. Não, é chuveirinho atrás de chuveirinho, né? Sim. É o Endrick, que tem 1,70 com 2 zagueiros de 2 metros de altura. E cruza a bola na área. E só chuveirada. Vai que uma hora. É tipo assim, vai que uma hora o zagueiro falha e cai no pé do Endrick. Então vamos ficar tentando aqui. É muito feio, cara. Não tem esquema tático. Aquele Paquetá sei lá, é fraco pra seleção. Eu já venho criticando ele aqui há muito A tempo. posição dele ali, tipo, camisa 10, ele não sabe fazer aquela posição. Ele nunca foi camisa 10. Ele talvez deve ter tido um jogo criativo ou outro no Flamengo ali, antes da chegada do Arrascaeta e tal, mas nunca foi em outros times camisa 10 de verdade ali. Sim. Aí você vai lá e a lateral direita tem Danilo. Não você, Danilo, calma. Se Assim, fosse eu, estaria melhor ali. estaria jogando Modéstia melhor. à parte. Cara, o Danilo é
além disso, ele é capitão da seleção. Ele ter virado capitão ali é algo inacreditável. Primeiro que, uns episódios atrás, quem acompanha já ouviu falar. Ele não joga de lateral na Juventus. Ele não é lateral lá na Europa, porque sabem que ele não tem mais pique pra lateral. Ele não tá jogando agora pelo Corinthians, pelo Flamengo, o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, que é um nível mais tranquilo pra ele ser lateral por um aninho ali. Ele tá jogando na seleção brasileira, na classificatória da Copa do Mundo. Ele não dá conta de ser lateral. Não, mas se você pensa bem, eu acho que nem por nível do Brasil ele estaria bom, porque você pega os jogadores do Paraguai, eu acho que 50% do time era jogador do Campeonato Brasileiro. Exatamente, E o Campeonato Paraguaio que é mais fraco ainda. Sim. Então, pra gente ver o nível. E aí, por exemplo, o Guilherme Arana, eu gosto do Guilherme Arana, só que eu acho que o problema não é nem ele. Ele é o melhor da posição, só que eu acho que mostra como a lateral esquerda tá fraca. Porque beleza, ele é um bom jogador, só que eu não acho que ele tem futebol pra ser titular da seleção brasileira. Sim. Acho que ele seria um bom reserva. Eu acho que ele tem que ser titular, porque não tem ninguém Não, melhor. realmente, não tem ninguém melhor. Mas aí cabe ao técnico saber potencializar a capacidade dele. Se ele é um bom cruzador. A gente vê ele dando muitas assistências aí no Campeonato Brasileiro. Ele é bem ofensivo. Então deixa ele mais ofensivo ali colado no ponta. Ele faz a ponta até lá no fundo, a lateral toda, e deixa o ponto cair mais pra dentro, que o Vini adora fazer isso. O Rodrigo adora fazer isso. Faz muito no Real Madrid, mas na seleção fica caído, preso na ponta. Aí tira um desses dois, ou tira um meia, um atacante, põe Estevão e Luiz Henrique pra ficar na ponta também. Eles até mostraram um drible ou outro ali, mostrou qualidade, mas o coletivo não fez nada e não foi decisivo. Não fez gol, não fez nada. Não, e além das mudanças, os 6 por meia dúzia, né? Porque, tipo assim, o time tá mal taticamente. Então, o que tem? Tem que mudar alguma coisa. Você não pode fazer que nem o Dorival fez, mudar volante por volante. Mudar ponta por ponta. Você tá falando assim, então a gente vai permanecer no mesmo esquema, que tá uma merda. Pô, o Gerson, pra mim ele não tinha nem ter sido convocado. E esse fato aí de mudar posição por posição é o principal motivo que ele tinha que ter sido demitido logo após o jogo. Ele não viu que o esquema dele tava dando ruim. Ele viu, o esquema tá certo, que o problema são as peças. E ele fez isso nos 2 jogos. E o jogo continuou o mesmo, sem criar nada. Ganhou lá do Equador, mas assim, tomou pressão, quase tomou gol. E o gol do Rodrigo foi um gol que a bola desviou, bate numa trave e entra na outra trave. Então foi um gol cagado. Assim, não foi grande criação de perigo, de verdade, do ataque do Brasil. Não, o Brasil nesses 2 jogos não criou chances. Essa é a questão, não criou chances. Sim. Não teve uma chance assim que você fala, pô, quase foi gol. Eu acho que acho que foi contra o Paraguai, eu não lembro se foi agora contra o Paraguai ou contra o Equador. A única assim, foi agora, que foi o João Pedro, ele tava jogando, que ele entrou no segundo tempo, né? O Luiz Henrique, o jogador do Paraguai erra, aí o Luiz Henrique pega e entra pra área. Só que assim, não vem de uma jogada criativa do Brasil. Vem que de o Brasil uma falha do Paraguai. Vem de uma falha do Paraguai, o Luiz Henrique conseguiu entrar e ainda tocou errado pro João Pedro. É incrível que, assim, a gente já falou aqui que talvez o único ponto forte do Brasil fosse o ataque. Nesses 2 jogos a gente viu um meio-campo inoperante, um ataque sem soluções, que fica ali driblando na ponta, daí cruza errado, aí quando corta, chuta pra fora, ou chuta em cima da zaga. E a defesa ali, quando foi testada, toda esburacada, deixou o cara chutar ali da entrada da área sozinho. Então, bem preocupante a situação da seleção brasileira. E a gente tem que ver agora, porque o Dorival, pra mim, ele não pode continuar sendo técnico da seleção. Mas eu acho que não adianta mandar ele embora e trazer outro no mesmo nível. Tipo, igual tinha o Diniz e trouxe o Dorival. Pra mim não cabe mais nenhum brasileiro. Não, pra mim também não. E o Renato Gaúcho que nunca foi testado? Não, esquece. Também acho não cabe. Tem que ser algum estrangeiro com ideias novas ali que vai chegar, botar o pau na mesa e falar, agora é assim, vocês vão seguir o que eu tô propondo pra seleção. Não precisa ser um Guardiola, um Ancelotti, qualquer um com um mínimo de ideia tática ali, que você dê um tempo pra ele, porque a seleção vai tomar um baque gigante com qualquer técnico desses.
Porque não faz isso. Lá chega, resenha, aí videozinho da CBF ali naquele jantar com os jogadores. Aí o jogador vai lá, a sobe na resenha, cadeira, sobe na canta uma cadeira, musiquinha. canta uma historinha, canta uma musiquinha. E vamos Como pro é- jogo. Como Poder é da há 10 amizade. anos e a gente É. não aí pergunta por que a gente não tá ganhando nada, né? Toda vez. Esse jogador novo vai pra seleção. Vai lá, resenha, conversa com o Casemiro, com o Neymar, canta uma musiquinha. Aí, ganhamos o jogo aqui da Venezuela. Era assim com o Tite. Agora não tá tendo mais esses vídeos porque não tá nem ganhando pra poder sair bastidores, né? Mas assim, tem que mudar a seleção. Agora vamos pensar em nomes de técnicos que poderiam Jorge vir. Jesus. Eu nem vou deixar você terminar, Danilo. Jorge Jesus. Pra mim, tinha que acabar o jogo. O Edinaldo Rodrigues tá ligando pra ele, já antes de acabar o jogo. No intervalo. Ligar pro Jorge Jesus e falar aqui, ó. 5 milhões por mês. Então, eu vi uma página falando, né? No Reddit, que o falecido Twitter não existe mais. Que Infelizmente. Mourinho e Jorge Jesus se ofereceram Sim. para treinar a seleção. Mourinho hoje tá lá na Turquia, mas assim, eu não vejo ele ficando muito tempo lá em qualquer time da Europa. Acho que já passou o tempo dele. E o Jorge Jesus, eu tenho um pouco de pé atrás. Eu acho que ele é um bom nome para a seleção, mas eu não tenho total confiança ainda nele, não. Porque ele deu certo ali com um time muito forte do Flamengo no Brasil. Foi bom, tudo. Na Europa, ele não foi bem na volta pro Benfica. E lá no Al-Hilal ele tá ganhando tudo, mas o time dele é o mais forte da liga, assim. Tem o time do Cristiano Ronaldo, mas ainda é muito mais forte. O time do Cristiano Ronaldo tem o Cristiano Ronaldo, é isso. Não, tem o Mané, tem o Otávio brasileiro, o Talisca. Mas o Mané tá jogando mesmo, tá jogando. Tá jogando. Bem, O Al-Hilal que teve 30 e poucas vitórias, não foi? Seguidas? foi. Ganhou invicto o Campeonato Árabe. Mas eu acho que ainda tem. Mas assim, tem que ser alguém de fora, sei lá, chega pro Abel Ferreira. Assim, um nome que tava sendo especulado que ia ser demitido é o do Luiz Castro. Você acha que se ele sai do Al Nassr, cabe treinar a seleção? Ai, eu não sei. Eu tenho minhas desconfianças com o Luiz Castro. Ou sei lá, você acha que a CBF devia insistir ali num Abel Ferreira, se ele não ganhou o Brasileiro esse ano? Eu acho. A torcida do Palmeiras já tava querendo ele ir embora porque caiu na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu acho que tinha, sim. Acabou. Não vai ganhar o brasileiro, não se liga pro Abel. Abel, ó, tem. sei Eu lá, vejo muita gente falando, pra resolver a seleção só o Abel Ferreira. Não sei se. Assim, eu não tenho essa confiança total. Ele é um cara bom ali de psicológico de grupo, mas eu não sei se ele conseguiria bater de frente ali com as lideranças da seleção. Porque no Palmeiras não tinha tantas lideranças assim de vestiário pra ele bater de frente. Tinha o Felipe Melo, pô. Mas saiu, né? Mas ele vem, fica 2 anos com. Mas agora, tipo, não dá pra você tirar o Neymar ali a hora que ele voltar. Um Casemiro. Bem que o Casemiro não tá sendo mais convocado, né? Marquinhos, que o pessoal tá querendo que não seja mais convocado. Marquinhos faz 3 anos que não é pra ser convocado. Eu acho que não, mas tudo bem. Eu não gosto do Marquinhos. Entre Jorge Jesus e Abel Ferreira, eu prefiro Jorge Jesus. Eu Pra acho que eu seleção, também. Pra seleção. Mas, assim, Eu acho que eu tenho um sonhozinho de convencer o aposentado Klopp a acatar esse projeto. Nossa, ia ser perfeito. Porque daí ele desistiu de ser treinador, né? Se aposentou, porque ele não aguentava mais essa rotina de jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Mas seleção é diferente. E seleção é diferente. Vai jogar ali 2 vezes num mês, daí dali 3 meses joga mais 2, se prepara pra Copa. E eu queria ver Klopp no Brasil. Você tinha falado do Mourinho. Eu tenho umas desconfianças atuais com o Mourinho. Eu não duvido da capacidade dele, mas é que os últimos trabalhos dele têm sido trabalhos assim. Sim. Sim, realmente. Porque assim, o Mourinho e o Klopp seriam testados em futebol de seleção, né? Sim. Eles nunca treinaram seleção. E é um futebol diferente, assim. Que tem treinador bom que quando vai pra seleção não vira tanto. Sim. Cadê o Pochettino que tá lá dos Estados Unidos? Então. Vamos ver o Pochettino nos Estados Unidos, o que ele vai fazer lá. Mas se for pra escolher, pra mim é Jorge Jesus hoje. É melhor que Dorival já.
É que eu acho difícil tirar ele do Al Hilal. Que deve ter multa cara pra tirar ele de lá. Que a Arábia tem grana. Que assim, se a gente oferecer ali um contrato pra ele, a Arábia Saudita oferece um contrato pra ele treinar a seleção da Arábia Saudita 10 vezes maior. Aí fica difícil. Será que a CBF oferece quanto salário pro treinador vir? Depende disso também, né? Desses treinadores. Depende muito, né? Esse treinador aí vai ganhar... No máximo uns 3 milhões, eu acho que ela oferece. Mas é mais de 2 milhões por mês, eu acho que eles vão pedir. Mas aí a CBF agora que tem que escolher, né? CBF que arque com os custos, né? Não dá pra ficar com o Dorival, não. Não. Impossível. Dorival também não quero ser de volta no São Paulo, não. Não quer de volta? Não. Tá feliz com o Zubeldia? Muito feliz. Não. Eu acho que o futebol praticado pelo Zubeldia é melhor do que o futebol que era praticado pelo Dorival. Isso eu não tenho dúvidas. Porque o Dorival, no São Paulo, ele, assim, ganhou a Copa do Brasil. Só que, assim, São Paulo fez jogos muito bons. É que na Copa do Brasil, São Paulo foi muito bem, né? Que foram... Na Copa do Brasil. No Brasileirão que foi, quase não ganha fora de casa. Que foi os 2 do Palmeiras, os 2 do Corinthians, porque a ida do Corinthians, apesar de perder, o São Paulo jogou bem. E os 2 do Flamengo. Que é os contra o Sport, quase tomou uma palavra 3x1 ganhando os pênaltis. Mas esses 6 jogos que foram os jogos do Dorival no São Paulo. No Brasileirão, acho que teve um 3x0 contra o Grêmio, que o São Paulo jogou muito bem. E alguns jogos ali, pescando ali alguma coisa. Na Sul-Americana. Quem que o São Paulo pegou nas oitavas da Sula? Antes de cair pra LDU, não lembro. Mas deve ter jogado bem. Jogou bem a fase de grupos da Sul-Americana. Só que, era Tolima. era esse estilo, assim, de fase de grupo sul-americana. Mas, assim, os grandes jogos do Dorival foi na Copa do Brasil e foram 6 jogos. Né? Não foram. Sim. Ele já era criticado até no Flamengo, né? Que ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, mas jogava mal. Assim, no brasileiro não teve chance. E aí abre aquela discussão também, né? De o futebol feio que traz título. Será que esse futebol feio do Dorival, classificando ali na Pindaíba, classificando na Copa do Brasil, na Copa do Mundo em segundo, será que não traz um título? Eu acho que não. Eu acho que no futebol de seleções ali, tendo que o Brasil jogar contra uma França, uma Inglaterra, uma Alemanha, uma Argentina... o Dorival aqui tava jogando com os times do Brasil. Que a gente já viu na Copa América, né? Na Copa América já não deu certo. Cara, se o Brasil pega uma Espanha, é tipo... goleado. É o 7x1-2. Esse 7x1 acho que nunca mais, mas... Não, você pega a Espanha, mas é perigoso tomar 5. Sim. Os 3x0 vai. Sim. Tranquilidade. Lamine Yamal indo pra cima do Guilherme Arana, ali contra o Nico Williams passando pelo Danilo, trotando de costas. O Nico Williams, ele vai andando. Pelo Danilo, ele passa o Danilo correndo. Sim. Seleção, é isso? Tem alguma coisa pra gente comentar? Lembrei daquele lance que o Chelsea tá sofrendo um contra-ataque, o Jorginho sai correndo e o juiz passa ele correndo. O nosso jogador é mais lento que o juiz. É difícil. Acho que mas jogo do Brasil só é isso. Comentando Tem assim, quem você acha que foi o melhor jogador desses 2 jogos do Brasil? Difícil, hein? Acho que eu vou com o André. Gostei dos jogos dele. O André, o segundo jogo, ele foi meio mal. Sim. Ele errou bastante. Mas é porque a seleção foi tão mal nos 2 jogos que ele, assim... No primeiro jogo ali foi... O Gabriel Magalhães não foi tão mal. Eu iria com o Rodrigo. Apesar de tudo do ataque, ele é o cara que mais pega a bola, que mais procura jogo. E é um cara que eu acho que tem que continuar. Eu gostei das partidas do Gabriel Magalhães até. Ele não foi muito testado, assim, não fez nada demais. Mas também não falhou. Então, assim, aquele meio termo. Sim. Mas acho que não teve nenhum destaque positivo, assim. Depois desses 2 jogos feios do caramba, vai ter alguma coisa boa pra falar? Não tem nada. Lembrei de um detalhe, né? A gente falou de Danilo.
O Dorival levou o William do Cruzeiro e não colocou ele 1 minuto pra jogar. Sacanagem. Mano, perdendo contra o Paraguai, era obrigação colocar o William na lateral. Muita obrigação. Um lateral ofensivo. E assim, Vai você chegar não pro quer tirar ataque. o Danilo pra, sei lá, não se comprometer na sua escolha? Tirava um meio campista ali, um dos volantes, puxava o Danilo pra zaga, fazia 3 zagueiros, Arana e o William espetado. Mas não, ele não tem essa capacidade de mudar pra 3 zagueiros. É o 4-3-3, ele segura nisso e vai até o final. Sim. Não sai disso. Fazer o quê? Esperamos que um dia melhore essa seleção brasileira. Que teve um 23 e 24 A gente desastrosos. só espera, né? Porque esperança de mudar. O ano de 2023 e 24 Zero. do Brasil são desastrosos. O Brasil com o Tite eu acho que teve 2 derrotas, 3 eu acho. Em toda a carreira do Tite. Esses 2 anos eu acho que foram 6. E o Tite ficou 6 anos. Sim. Então é a ideia. O Perdeu pra Marrocos naquele amistoso. Perdeu pra Senegal. Senegal, né? Perdeu 4 já na eliminatórias. Colômbia, Uruguai, Argentina e Paraguai. Na Copa América a gente não chega a perder, né? Eliminado só com empate. São 3 empates. 3 empates. Bora passar esse assunto de Brasil. Bora. Vamos falar aí da Copa do Brasil. Tivemos os jogos da volta. Não vamos falar, não. Vamos passar isso. Então, antes da Copa do Brasil, puxa ali o joguinho atrasado do brasileiro. Boa. Inter 2, Fortaleza 1. O Fortaleza ali podia virar líder, né? Mas pegou o gigantão no Beira-Rio. E Aí esquece. esse Inter de Roger Machado já se encontrou. Eu critiquei e tudo mais. Eu ainda tenho um pé atrás com ele. Daqui 2 jogos o Danilo Mas- tá pedindo Roger Machado na seleção brasileira. Não, calma. Mas, assim, não dá pra negar que o time encaixou. O time ali do meio pra frente, com Fernando e Thiago Maia de volante. O trio de meio campistas ali, Wesley, Alan Patrick, Gabriel Carvalho. Eu às vezes troco o Wesley, como foi nesse jogo, pelo Bruno Tabata. Eles tocam ali como se fosse o Barcelona do Guardiola. Eles trocam ali com muita facilidade. O Tabata não é ele titular? é titular. O Wesley saiu machucado, né? Mas quem jogou foi o Alan Patrick no lugar dele. Quem tá de reserva é o Alan Patrick. O Tabata é titular. Ele é o Gabriel Carvalho. É apenas 17 anos. E no ataque ele jogou Alário, né? Porque o Ener Valencia e o Borré tava na data FIFA. E jogou também o Ricardo Matias. Ricardo Matias que eu quero ver mais no Inter. Ele é bom, alto, forte, da base? rápido, da base. Tem acho que 1,90 m e pouco. E assim, tem futuro. Ainda não fez seu primeiro golzinho, mas a bola chega pouco para os atacantes. Esse trio de meio campo usa muito o atacante para achar espaços para eles mesmos, né? Tanto que a jogada do gol da Alan Patrick é uma jogada que o Bernabé faz, infiltrando na lateral, uma coisa que na seleção não existe. Toca pro Tabata no meio, ele dá só um toquinho, tirando toda a atenção da zaga, e o Alan Patrick chega mandando uma bomba e faz o gol. O segundo gol do Inter foi mais cagado, né? E o do Fortaleza também foi uma falha do goleiro. Mas o Inter, no geral, dominou esse jogo ali. E já tá na 8ª posição. O Marinho reclamou. Teve algum lance polêmico? Talvez o segundo gol do Inter, que tipo assim, o mercado sobe pra cabecear, mas ele acaba caindo em cima do outro cara, que o outro cara, tipo, ele abaixa, ele não pula. Aí o mercado pula e cai com as pernas abertas em cima do cara. O juiz não dá falta, ele deixa o jogo seguir, no bate-rebate ali sai o gol do Gustavo Prado. Deve ter sido isso, mas eu não vi o que ele reclamou. Ele falou, os times do Nordeste são perseguidos. O Marinho, né? Não tem muito o que dar credibilidade pra ele. Se fosse o Lucas Sacha falando, talvez eu daria mais credibilidade. Mas falando de posição, o Inter ele ainda tem 2 jogos a menos, tá com 35 pontos em 8º. Com esses 2 jogos a menos pode chegar aos 41 de Cruzeiro e São Paulo e brigar ali por um G6. É minha esperança, né? A gente tá acertando, quase que acertando as nossas previsões lá do começo do ano, né? A gente não colocou No Cruzeiro. final a gente vai rever Eu não nossas lembro. previsões. É que a gente colocou o Fluminense brigando por G6.
Verdade. Só que você colocou o Corinthians brigando por rebaixamento. É. Eu não coloquei, eu coloquei o Vasco. Que não tá. É, mais pro final a gente busca essa lista aí Sim. pra trazer nossos erros e acertos. Mas agora sim, Copa do Brasil. Na quarta-feira tivemos 2 jogos. Comecei falando de Atlético Paranaense 2, Vasco 1. Que o Vasco ali foi na garra, conseguiu classificar Com a menos, né? com 1 a menos. Ele toma 2-0 muito rápido, né? Com 33 minutos, a diferença de tempo dos 2 gols foram 8 minutos. Toma o primeiro, dali 8 minutos, toma outro gol. Aí aos 42 o Vasco fica com 1 a menos. E aos 46 do primeiro tempo, o Veguete faz o gol que diminui e o Vasco só segura para levar para os pênaltis. O Léo Jardim cata um, o Veguete faz o último e o Vasco classifica. Sim. O Atlético Paranaense, apesar de ter ganho o jogo, né? Mas quando perde nos pênaltis é uma derrota. É uma derrota. Se foi desclassificado, é uma derrota. O Atlético Paranaense tá muito mal dentro de casa. Se eu não me engano, o Brasileirão tem 5 derrotas seguidas. A grande Sim, força do Atlético... A gente falou isso. A gente falou no no último. último. Verdade. A grande força do Atlético sempre foi a Arena da Baixada, eu lembro. Os times iam sofrer pra ganhar lá. Agora... Agora não dá mais. Esse técnico novo deles aí, isso aí não. Hein? Qual que é o nome dele? É o Martim Varini. Eu acho que ele tem uns 40 anos. 40 anos? Eu acho que não tem 40 anos. 33 ele tem. Bem Sim. novo. Poderia estar jogando ainda. Mas Eu assim, não tenho, esse mano. jogo... Eu só vi os pênaltis. Eu também não vi muito, Eu só cheguei vi em casa. os pênaltis, os lances de gol. Mas eu vi o Bruno Formiga falando que o Veguete é o melhor cabeceador do Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu falei isso um tempo atrás. Cara, ele é muito bom cabeceador. Ele é muito bom no jogo aéreo. Muito bom mesmo. Cara, tem um jogo, eu lembro que eu tava vendo um lance quando eu falei, caramba, esse cara é muito bom cabeceando. Foi contra o Fortaleza, que eu acho que foi 2-0 pro Vasco. Mano, ele cruza a bola na área, ele dá uma cabeçada que parece um chute de tão forte que é. E assim, incrível, né, que a gente já falou isso aqui, eu trouxe isso, que ele é muito bom cabeceador e o Lucas Piton é quem sempre dá o passe. E nesse Sim. jogo também foi passe do Lucas Sim. Piton. Lucas Piton é um ótimo lateral. Ele é muito bom cruzador, Sim. entenda como quiserem. E já tem ali, com o Brasileirão e Copa do Brasil, 6 assistências. Deve ter sido as 6 pro Veguete. O Verrete, cara. O Vasco sempre tem uns achados, né? Achou o Cano, achou o Veguete agora. Ribamar. Não, calma lá. Onde que o Ribamar tá? Deve estar no, sei lá. Hoje tem... Cara, eu adorava essa música. Essa música era top É músicas do futebol histórica, brasileiro. mano. Todo mundo conhece essa música. Ribamar, vamos ver onde que tá. Remo, tá no Remo. Remo. Série C. Tem 17 partidas, 1 gol. na Série C. Ah, na Série C. É um craque de bola. Cara, e eu lembro que no Vasco ele era horrível, só que ele tinha 8 gols e os 8 era golaço. Ele tem 8 gols pelo Vasco. É, Assim, e os 8 são golaço. tava vendo aqui os números da carreira dele, né? E pra um atacante, a temporada que ele mais fez gols em uma única temporada foi em 2017 pelo Atlético Paranaense, quando ele fez 5 gols nesse ano. Ele nunca fez mais de 5 gols no ano. Bons números pra um volante. Putz, o cara é centroavante. Mas voltando pro Vasco, cara. O Vasco tá aí beliscando, tá entrando. Me surpreendeu esse ano do ganhou Vasco, de quem tá? das oitavas? Foi contra o Fortaleza, não foi? Eu acho que o Fortaleza foi na terceira fase. Atlético Goianiense. Verdade. Acho que é a grande surpresa nessas oitavas, nessa semifinal. Sim, com certeza. Sim, me surpreendeu porque teve um começo de ano muito ruim, né? Tava perdendo, aí 6-1. teve o escândalo da 777, ficou sem patrocinador, sem dinheiro. Até hoje eu não sei a situação direito. Se eles ainda estão no Vasco. É. É que é mó bugado, que eles tem a 777, aí tem o Pedrinho, que é o presidente do time. Eu nunca vi isso. Eu não sei a situação de comando no Vasco. Não sei se tem dinheiro da 777 lá ainda.
Só sei que o time tá indo bem. Tá Não ganhando tá seus na jogos. zona de rebaixamento, tá na semifinal da Copa do Brasil. O problema de depois, a gente cuida depois. Sim. Falando de deixar os problemas pra depois, né? Vamos falar de Corinthians e Juventude. Boa. Que o Corinthians virou o jogo, né? Se eu não me engano, eu disse no podcast que o Corinthians era o time que tinha mais chance de reverter o placar. Porque ia jogar em casa, tinha um adversário mais fraco, a força da Arena Corinthians é grande e deu resultado. Corinthians 3-1, o gol foi ali no finalzinho, né? Teve polêmica de arbitragem, quem saiu reclamando foi o Corinthians mesmo ganhando, que teve um gol anulado e o gol validado do Juventude foram muito discutíveis. Vamos falar um por um? Falar primeiro do gol que foi anulado, que assim, na imagem, parece que eles chegam quase juntos, talvez um pouquinho antes do atacante do Juventude na bola. Mas assim, o atacante do Juventude não pega a luva do goleiro nem nada. O juiz anulou porque ele achou que a bola já estava no domínio do goleiro e o jogador foi lá e tirou. Não pode. É um lance bem difícil, porque na imagem dá pra ver que, tipo assim, na hora que o Gus Souza pega, o jogador de Juventude também renola a bola junto. Eu acho que esse lance é um tipo assim... É tipo na hora, assim. Eu acho que não tinha que ser anulado. Eu também acho que não. Eu acho que é um lance meio de dividida. Ele não já encaixou, o jogador chega chutando e tira a bola do domínio dele. Eu acho que ele vai pegar, mas o jogador chegou junto ou até um pouquinho antes, né? Então, pra mim, o primeiro gol tinha que ser validado. Agora, falando do segundo, aí eu acho que esse deveria ter sido anulado e não foi. Que é uma jogada de escanteio. Primeiro é analisada uma possível falta no Fagner ali no empurrão. Que pra mim aquele empurra é normal. Se for dar falta, não tem mais gol de escanteio. Não, eu acho que o Fagner viu que o cara tava vindo e deu uma forçadinha. Ele tentou se jogar. E ele sobe pra cabecear junto com o Gus Souza. De novo, mais uma dividida com o Gus Souza. E assim, na imagem é claro que a hora que ele chega dando contato de cabeça no braço do Hugo, a bola já passou dos braços dele, mas tá chegando no rosto dele, que é onde dizia, e vai pra dentro do gol. Eu acho que deveria ter sido anulado, porque esse toque no braço impede ele de de se arrumar no lance. De depois tentar agarrar ou puxar a bola que passou do braço. E pra mim deveria ter sido anulado. O Diogo já tem outra opinião. Eu acho que foi. Eu acho que foi falha do Hugo. Porque assim, a bola já tinha passado dele, ele perdeu o tempo e passou. Não tem como falar que não foi falha. Foi frango. frango. Foi falha dele. A bola, ele vai segurar, a bola passa ali. Mas eu acho que foi corretamente validado esse jogo. Só que eu tava vendo que a polêmica com o árbitro não é só de agora. Ele foi o árbitro aquele contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Por isso que o Corinthians... O Corinthians mandou ofício pedindo pra ele nunca mais apitar jogos do Corinthians. Que foi ele. Aí, se eu não me engano, ele era o do VAR do jogo contra o São Paulo. Do lance do Lucas. É que o lance do Lucas... A discussão que existe foi um lance que o São Paulo, o vídeo que o São Paulo discutiu, que o São Paulo mostrou pro negócio, deu pra ver, porque no VAR não tinha uma imagem conclusiva, né? Então, a culpa não era dele ali, mas no contra o Cruzeiro é bem, eu acho, aquele lance, você lembra como que foi o lance? Uma falta no Dedé, foi, né? O Jadson mete a mão no peito dele e ele bota a mão na cara. Aí, por isso que aí os caras ficam putos, porque foi gol, né? Foi um golaço do Pedrinho. Né? E aí mas aí o Corinthians emitiu uma nota lá que não vai deixar esse árbitro apitar o jogo do Corinthians mais. Não vai dar em nada, né? Eu acho, pelo menos. E então pra você tinha que ter sido validado os 2 gols do Juventude? Eu ainda tenho dúvidas do primeiro. Sim. Mais dúvida no primeiro do que no segundo? Pra mim Entendi. Mas assim, o Corinthians jogou bem. Jogou. Eu acho que a apresentação do Depay, a vinda dele, deu um gás pro time. Eu acho que deu. Eu acho que o gás veio no jogo do Tudo ou Nada, que foi contra o Flamengo, que eles ganharam. Mas o Depay já tava... Não, ainda não tinha tido a contratação. Não, mas eu acho que você já falou que tinha vindo. Começa ali, né? Porque esse jogo é depois de perder pro Juventude. Então, eles vão pro jogo Tudo ou Nada, não pode perder, senão a gente vai afundar na zona de rebaixamento. Vai ter que virar contra o Juventude e a torcida
perde o gás. Mesmo vindo o Memphis ali, eu acho que seria difícil. Então acho que esse jogo foi o grande gás do Corinthians. E assim, pra mim, Garro jogou bem. Incrivelmente, o Romero. O Thales Magno deu uma força nova pra esse time. E o André Ramalho foram os destaques positivos pra mim desse jogo. Assim, que eu também não vi muito. Que eu tava vendo o finalzinho do jogo do Inter e depois a gente tava vendo pelo celular, né? E travava muito, então a gente não viu inteiro. Não, então, o São Paulo. O Corinthians, ele começa muito bem, abrindo bem os jogos, aí sai o gol. Só que aí o Corinthians deu uma encolhida. Depois o Juventude começou a chegar mais pro ataque, até que sai os 2 gols aí. Sim. Então eu achei que o Corinthians faltou ali um ímpeto maior. Só que aí no segundo tempo foi aí que a gente não conseguiu ver tanto. Porque a gente tava voltando da faculdade e a internet não tava pegando na estrada. É. Então voltou, a gente perdeu. A gente perdeu o gol ou não? O segundo. O segundo foi o do... Eu nem lembro. Romero. O Romero foi o primeiro. O segundo foi o gol contra. A gente viu esse gol. Que é o cara chuta, o Garro chuta, Tá o Gabriel espalma todo errado. O cara falha do goleiro falha do Gabriel. A bola tá caindo, voltando, o jogador do Juventude joga pra dentro do gol. Sim. O cara se arrebenta na trave. É. Mas apesar disso, o Corinthians fez um baita jogo. E, cara, o golzinho no final é tipo pra coroar, né, o sentimento do torcedor do Corinthians, que depois de tanta notícia ruim esse ano, tá com uma sequência boa, apesar de hoje a gente ter tido uma notícia não tão agradável que a gente vai comentar lá no final. Sobre esse jogo, eu acho que o Corinthians tem muito mérito, né? Tá com uma garra diferente. Tem ali o Thales Magno jogando bem, o Garro jogando bem, o André Ramalho jogando bem. Pra mim ainda, Yuri Alberto. O Romero até joga bem, mas deixa a desejar em alguns pontos. Aquele Charles, o José Martinez também não me passa muita confiança. Mas eu acho que teve um grande peso também do técnico do Juventude ser o Jair Ventura. Que, assim, só tentou recuar o time depois que viu que já estava perdendo. Já viu que não ia resultar em muita coisa. O primeiro tempo até joga legal, joga de igual para igual. Mas no segundo falou, a vantagem é nossa, vamos tentar segurar esse empate, e aí não deu certo. Sim. E a provocação, você viu? Eu vi, que o filho do Ramon Dias faz a dancinha. Não só ele, o time inteiro, né, do Corinthians fez. Fez? Eu só vi o time inteiro fez. O filho do Ramon Dias. Mas o Jair Ventura tem esse problema com dancinha. Sim. Você lembra do contra o São Paulo? O Botafogo, né? O Botafogo tá 3-1, ele faz a dancinha, o São Paulo vira em 9 minutos. 4-3. Mas não aprende. Não, essa provocação pra mim tá até certo, pô. O cara ganhou lá 2-1 na ida só e vai meter dancinha, pô. É um traço dele, né? Sempre fazer essa dancinha, mas um traço desnecessário. Não, então, mas faz isso na volta. Pra mim, esses negócios tem que fazer depois, você passa de fase. Você não faz do jogo da ida. Sim. Não é algo que eu pegaria a ar se fosse contra o meu time. Ah, mas perdeu. O cara meteu dancinha. Na volta você ganhou? Ah, não. Tudo bem. Provoca o cara. Tá certo. Ah, mas essas provocações Não, tá são... certo em provocar. Eu não acho que tá errado em fazer a dancinha de volta. Eu acho certa a provocação. Eu só não acho que é algo que eu pegaria a ar. Sim. Mas eu não sei nem se pegou ar, né, o Corinthians. Ah, pegou, né? Pro cara lembrar de fazer isso, ele pegou ar. 2 semanas depois. Sim. Verdade. Mas é isso, acho que o time do Juventude já não era muito forte, mas depois que o Roger Machado saiu, chegou o Jair Ventura, ele perdeu um pouco do ritmo ali. O Jair Ventura não tá conseguindo encaixar muito bem, não. Apesar de às vezes buscar uma vitória ou outra, né, no Brasileirão. Ele tem o fator Alfredo Jacori, né, mas perde esse jogo, empata com o Cuiabá, perde pro Inter, aí ganha do Corinthians na Copa do Brasil, mas perde pro Atlético Goianiense. Sim. Vamos passar pra... Bora pros jogos da quinta-feira aí. Mengão Malvadão. Mengão Malvadão 1, Bahia 0. Rogério Ceni com seu retrospecto ali 100% negativo. 14 jogos contra o Flamengo como treinador e 14 derrotas. Cara, tá bem. E já começa a ser questionado no Bahia, tá? Vi alguns torcedores do Bahia falando do Rogério Ceni querer inventar na hora que não precisa, de que ele
é técnico ali pra Copa do O Nordeste. Rogério Ceni faz isso desde que ele virou técnico, Sim. de inventar. Ele quer ser o Guardiola brasileiro. Chegar na final, inventar. E o Guardiola já errava muito nisso, né? Na final contra o Chelsea na Champions League, ele tenta inventar, jogar sem centroavante e perde. Eu como São Paulino, eu lembro de algumas coisas. Que na final da Sul-Americana, ele tinha Miranda e ele entrou na zaga com Léo Pelé e Diego Costa. E aí, precisando de jogadores experientes, porque afinal você não pode entrar só com molecada, né? Você é de experiência. Em vez de colocar o Rafinha, que tinha sido titular, ele vai lá e bota Igor Vinícius. E o São Paulo Eu acho que é vice-campeão assim, da se ele Sul-Americana. tenta fazer esses negócios tentando sair como gênio, ele já errou tantas vezes que ele pode acertar isso aí que ele não vai sair como gênio. Vai sair como sorte. É. Ai. Mas falando desse confronto, não tem muito o que falar, porque eu não vi esse jogo, eu tava vendo o jogo do São Paulo também. Só relatando ali que o Arrascaeta, que voltou nesse jogo, fez o gol, saiu sentindo dores, né? O Arrascaeta não é mais o mesmo. Tá sempre se machucando. O Arrascaeta sempre é um jogador que se lesionou, assim, constantemente. No 2019 é quando ele tem aquela lesão de joelho, né, e volta em tempo recorde, não é? Ou foi 2020? Acho que foi em 2000. Ixi, eu não lembro. Eu não Acho que foi em lembro mais. 2020. Mas tenho certeza do que eu tô falando. Putz. Deixa eu ver aqui. Falando de lesões, né? Eu ouvi acho que o Donos da Bola falando, né? Que o Memphis é um cara que sofre com muitas lesões. Tipo, Sim. no período de 2 anos ele teve umas 12 lesões. É algo pro Corinthians abrir o olho. O cara machuca primeiro jogo, fica 2 anos fora. Achou aí? Então, não sei. O que tem aqui? Putz, ele teve um traumatismo craniano Quando? em 2015. Pelo Cruzeiro. Ficou 3 jogos fora. Mas aqui teve uma lesão em temporada 19 e 20. Lesão na coxa, depois uma lesão meniscal. Problemas no joelho. Só que não é nenhuma grande. A maior foi em 2020, que ele teve uma lesão muscular e ficou 30 dias fora. Acho que foi essa lesão meniscal aqui, mas ficou 17 dias fora já. Acho que foi mais. Mas a gente pode deixar quieto essa informação. Sei lá. Vamos passar pro jogo de São Paulo. Vamos. Meu tricolor. Pode puxar aí a sua análise como torcedor. Ai. Como difícil. Eu já não tava esperando muito pra esse jogo, né? Geralmente, Eu senti que você não sofreu muito com essa derrota, não. quando é jogo de mata-mata, sempre tem aquela ansiedade maior, né? Mas eu acho que aquela derrota no jogo de ida já tirou minhas esperanças. Muito difícil tirar essa vantagem na Arena MRV. A torcida do Atlético ela também é bem agitada, faz muito barulho. Fizeram baita festa lá. E o São Paulo, assim, eu acho que tá um patamar abaixo do Atlético Mineiro hoje. Em questão de jogadores? Questão de elenco, eu acho que o São Paulo tá um pouquinho abaixo. Então eu já não esperava tanto pra esse jogo. Então foi uma surpresa. Pelo menos não perdeu. Mas também não passou de fase, então não muda nada. Mas o jogo foi bem truncado. Não teve tantas chances pra cada lado. O Atlético Mineiro acho que teve umas 2 chances, que é aquela do Hulk, que passou bem perto. E depois teve outra do Hulk também de falta. Mas o São Paulo, assim, teve a posse de bola, sabia trocar passe, só que o São Paulo não sabia entrar na defesa.
fazer uma jogada por dentro. Ficou muito no chuveirinho, o Calera isolado, e pra mim o erro do Zubeldia, que é um erro que ele tem que tá cometendo há 10 jogos, de colocar o Lucas de ponta e o Luciano de meio. Pra mim você não pode sacrificar o Lucas pelo Luciano. Pra mim tem que ser o contrário. O Luciano tem que achar a posição dele e o Lucas tem que ser meio. Assim, uma visão de fora, assim, ser torcedor, de tá vendo alguns jogos do São Paulo, eu acho que o problema de criação do São Paulo é que tá sentindo muita falta do Ferreirinha. Eu também acho. E do Alisson também, porque eu acho que o Alisson ele dava uma ajudada na chegada criativa. Sim. Eu acho que o Lucas sozinho ele não tá mais conseguindo ser tão decisivo, porque eu acho que ficou meio manjado a jogada de toca pro Lucas, que ele vai dar uma girada. E ele acha muitas jogadas, mas os outros times já estão preparados e o São Paulo não tá tendo alternativas. Não tem laterais que apoiam tanto para dar outra opção de jogada. O Luciano ele não é criativo. O Wellington Rato ali, com todo respeito, mas ele não leva muito perigo como ponta. Aí se entra o Eric ou o William ali, faltou acho que mais espaço para eles. Porque eu acho o São Paulo muito dependente do Ferreirinha Eu também e acho. do Alisson ali para criar jogadas. Do Alisson, desde que se machucou, tá muito vago aquele pedaço ali do campo. Sim, já O Alisson tava passou jogando vários muito, jogadores. Vai chegar o Longo aí, volante argentino também. O Longo é primeiro. Assim, então, mais um primeiro, né? Porque teve que jogar com o Lisieiro porque não tem um segundo. Então, se o Longo Mas é o Liseiro primeiro... é segundo, né? Não é? Sim. Ele é segundo. Não, é segundo, mas assim, não tem uma opção melhor que ele no banco. Sim. Tinha o Marcos Antônio, que eu achei que ele ia entrar, só que depois o Zubeldia explicou. O Marcos Antônio, apesar de ser um segundo volante, ele é mais defensivo e ele tava precisando Então, ganhar. mas aí você tem Marcos Antônio, Luiz Gustavo, o Longo agora. Então são 3 primeiro volantes. Então, O Bobadilha é segundo, né? segundo. Então ele até faz um papel bom ali, mas não é a mesma coisa. Não é. Não, mas o Ferreirinha tá fazendo falta demais. Tá fazendo falta. Ele tava jogando muito bem. Eu acho que ele volta agora em outubro, né? Daqui um mês. Então, não joga Libertadores. Minhas expectativas pra Libertadores tipo negativas. Eu acho que eu nem vou assistir com aquele nervosismo de vamos ganhar, porque eu não tenho nenhuma expectativa pra esses jogos contra o Não, depois de você ser contra o eliminado, Botafogo. com certeza a expectativa baixa bastante. Que nem eu não lembro a ordem, mas o Inter perde pro Juventude e depois vai jogar contra o Rosário Central. Eu já sabia que ia ser eliminado. Porque foi... E aí você nem assiste o jogo com tanta vontade. Não, você só quer que o time tô- jogue bem. Você sabe que vai ser eliminado, mas pô, faz alguma coisa boa. Sim. E Ontem eu provavelmente tava não vai assim, fazer. Ontem eu tava assim no jogo. Eu tava assistindo. Eu liguei a TV assim, já era quase na hora. Porque quando é assim esses jogos, eu já fico uns 10 minutos antes na frente da TV. Aí eu fui ligar a TV, já era tipo, os jogadores já tinham sido até o hino. Fiquei Sim. sentado ali na frente, mas não tava esperando nada. Sim. Eu falei assim, cara, só não perde. Eu tava vendo o jogo, né? Com meu pai, ele falou, o São Paulo tá bem, tá com a bola e tal. Eu falei, o problema é esse, tá com a bola, mas não faz cria nada. nada. Assim, Esse tá que é o 3 jogos problema. sem fazer gol, né? Cara, um jogo contra o Atlético na ida, o Fluminense no Brasileiro e agora esse jogo da volta. O São Paulo tá sentindo muito sem Ferreirinha e Alisson. Sua colocação foi perfeita sobre isso. Eu não sei, assim, eu acho que testa o Marcos Antônio, mesmo assim, ele é um pouco defensivo. Ele chegou a entrar no jogo ou não? Não. Ele jogou uns 2 jogos só. Tá difícil a situação do Cara, Marcos coloca Antônio. ali ele. É porque também ele, assim, você não conhece ele, então eu não tenho tanta confiança porque eu não conheço ele. Mas eu tô com bastante expectativa no Santiago Longo. Ele era capitão do Belgrano e a torcida ficou bem triste quando ele saiu de lá. Tipo, dava nos comentários, os torcedores do Belgrano estavam bem tristes que ele saiu. E por Gostavam um outro muito lado, dele. né, essa atitude do São Paulo era exatamente isso que o Atlético queria. O Atlético também não é muito criativo com a bola sendo contra times mais fracos. Ele gosta do jogo de sair no contra-ataque, de alçar a bola pro Hulk, pro Paulinho, que são muito velozes e fortes pra ganhar essa dividida, e armar um contra-ataque, né? Eu acho que o Atlético, esse jogo, eu acho um jogo abaixo do Scarpa. Eu não achei tão abaixo do Scarpa, não. Eu espero bastante vi ele do achando Scarpa. bons cruzamentos, ali bons passes, Sim. né? Mas acho Mas, que por as exemplo, chances acabaram não nessa sendo questão de convertidas. criatividade,
eu acho que a pessoa que hoje tem sido do Atlético Mineiro tem sido o Bernard, tecnicamente, o nome. Só que É o que Bernard não tá jogando bem. O Bernard Eles não joga jogam bem. mais ou menos num 4-2-4, com o Bernard e o Scarpa aberto. E eles entram todo por ser meia. Sim, só que você espera uma criatividade maior do Bernard. Ah, não, eu acho que o Bernard sim tá abaixo. Sim, Ele eu não vi isso. criar nada, ele eu não vi ser decisivo. Eu via que a bola pegava nele, ele virava pra frente, não sentia confiança nele mesmo pra ir, achar a jogada pra frente e voltava e tocava pra trás. Então, o Bernard é um cara assim que eu não sei se eu pessoalmente acho que ele poderia entregar mais. Eu acho que quando ele chegou eu já achava que ele não ia dar muito certo, Eu também. porque na Europa ele nunca rendeu muito. Você não lembra do Bernard em algum time que ele passou bem na Europa? Ele sai do Atlético pro Shakhtar. Pro Shakhtar, depois pro Everton. Aí ele passa no Everton, tava no Panathinaikos, assim, você não lembra do Bernard saindo no noticiário europeu? Ele era um jogador médio ali. E ele era um ponta antes, né? Ele era um ponta. É que eu acho que agora ele ele não- no Atlético, a primeira passagem, ele era muito bom. Ele era Sim. um ponta, a alegria nas pernas e tal. Porque eu acho que agora não tem. Ele não tem o corpo Ele pra já ser não ponta. tem mais ritmo pra ser ponta. Sim. Mas do São Paulo tem alguns pontos positivos a se tirar. Pra mim o Alan Franco tá jogando muito bem. eu te elogiei durante Sim. o jogo. Falei O que é Alan Franco craque. tá jogando muito bem desde que o meu dia veio e bancou ele de titular. Por quê? 2023 dele é bem médio, ele entra às vezes e não era tão seguro. Inclusive teve especulações no começo do ano pra ele sair. Vem o Zubeldia e banca ele de titular. Ele e Arboleda, pra mim hoje ele tá acima do Arboleda. Não, É que o pra mim Arboleda, ele é muito seguro assim, né? Ele é um paredão ali seguro, também. travado. Só que o Alan Franco pra mim tem um plus, que é a saída de bola. Eu gosto da saída de bola do Alan Franco, Acho que o Arboleda não tem. Talvez o Arboleda te passe mais segurança. Sim. Mas pelo físico dele, pelo o jeito, as características físicas dele, que passam um olhar de um cara mais parrudão ali, Sim. mais forte. Mas o Alan Franco ali, ele não sentiu o Hulk, que é um cara forte. Ele chegava, dividia, ganhava a bola. E a saída de bola dele é muito boa, então. realmente. É muito boa a saída de bola. E eu tô bem contente com a dupla de zaga do São Paulo. Com essa dupla. Eu acho que tá muito boa. O Rafael, que fez um jogo, defendeu o que precisou. E apesar de eu ter falado do Lisieiro, ele não fez uma partida assim. Você não esperava nada do Lisieiro. Assim, na verdade eu esperava. Eu achei que ele ia fazer alguma cagada. Então ele superou minhas expectativas. Ele superou minhas expectativas. E eu acho que talvez foi esses. Eu não coloco ele como ponto positivo, mas como, assim. Não médio. foi um jogo ruim do São Paulo. Não. Foi um jogo médio, mas precisava ganhar pra passar. É. Né? Só que aqui eu queria falar que, cara, a torcida do São Paulo é insuportável. Insuportável. Uma vez eu tava vendo eu não sei se você chegou a ver o Wallace Borges. Na verdade não era o Wallace Borges, era no de placa. E ele tava falando. Tava ele, Jorge Igor e o Vitor Sérgio Rodrigues. Eles falaram um negócio que assim, a torcida do São Paulo é mal acostumada. Porque o São Paulo nunca brigou mesmo contra o rebaixamento. Tipo assim, em 2017 o São Paulo se livrou muito antes do rebaixamento. Sim, umas 8 rodadas antes. Não. E foi o mais próximo que brigou. Então, foi o mais próximo. Então, ele quis falar sobre isso, questão, tipo assim, o São Paulo nunca chegou, tipo, na última rodada tendo que nunca foi rebaixado e nunca chegou na última rodada tendo que contar, pô, vou ter que fazer tantos gols pra não cair. Aí falou que isso tira o São Paulo, que é esperar muito, às vezes, de um time que não tem. E eu acho, cara, eu percebi isso ontem, porque eu fui abrir os comentários, assim, parece que se o São Paulo não ganhar os 3 campeonatos, o time é uma merda, o treinador é uma merda, não funciona nada, tem que mandar todo mundo embora. E não é assim, cara, beleza, caiu na Copa do Brasil, só que não é um desastre pra você falar que tá em crise, porque parece que os torcedores querem colocar uma crise no time, né? Os torcedores querem ver o circo pegando fogo. Beleza, caiu, mas tá, gente, caiu, perdeu o jogo, aí foi eliminado. Ano que vem tenta de novo, tem a Libertadores ainda. E tem um elenco mais, na minha opinião, mais fraco que o Galo. Acho que isso passa um pouco por aquilo que a gente discutiu no último episódio, né? De saber dar tempo aos projetos. Porque eu acho que não é um problema exclusivo do São Paulo. Acho que esses times aí médios que já foram gigantes ali do futebol brasileiro, a torcida sente que ainda é gigante e tem que bater de frente com o Flamengo, Botafogo, Palmeiras,
E na realidade, se tá batendo de frente é porque tá num momento espetacular. Porque o normal, 11 contra 11, os dois inspirados, quem tem mais qualidade técnica é os outros times. Porque assim, o São Paulo tem o Lucas que é muito bom, tem o Caleri que é muito bom, por que não tá conseguindo? Mas tem dois laterais que não dão conta do futebol brasileiro. Tem ali um meio-campo que não consegue ser criativo. Tem ali o Wellington Rato na ponta que ele não seria titular nos outros grandes times. Então você tem que ter consciência que seu time é mais fraco e que vai acontecer de você cair para os maiores. O Galo tem um time mais forte que o do São Paulo. Se a gente fizesse um 11 contra 11, talvez daria um pouco de equilíbrio ali, porque Eu acho que no 11 contra 11 o São Paulo pode até ganhar. No mano a mano. Só que coletivamente o Galo melhor. Coletivamente. Eu até acho que no coletivamente, antes dos confrontos, o São Paulo estava melhor. Tanto que eu acho que eu falei aqui que o São Paulo tinha grande chance de passar, tudo. No TikTok eu comentei que a final ia ser Galo e Flamengo ali, que eram os mais fortes. Mas, assim, acontece, né? Os técnicos têm altos e baixos. E o Milito passou por esse baixo antes do que o Zubeldia tá passando. Sim. E o Milito aprendeu a ser um pouco retranqueiro. Porque o time do Atlético era muita pressão, muita pressão. Aí ele começou a perder jogos porque tinha pressão alta, não conseguia converter e tomava contra-ataque. Aí ele mudou. Isso foi um pouco que o Kudê, antes de ser demitido, passou. Ele tá com um time ali que não conseguia jogar do estilo dele, ele sabia ser retranqueiro. Porque algo que eu coloco como contraponto aos treinadores brasileiros. Eles não têm um estilo de pressão e quando precisa ele é retranqueiro. Ele é retranqueiro no jogo que ele tá com vantagem. Mas esse jogo a gente tá com vantagem, vamos jogar pressão e se precisar a gente retranca? Não, a gente vai ser retrancado. Então, os treinadores brasileiros não têm essa visão que os treinadores argentinos estão tendo no futebol brasileiro. A proposta de ser retranqueiro é por causa do outro time. Tipo assim, Sim. porque o outro time está atacando muito, eu vou ser retranqueiro. É Só que o time brasileiro, o momento. ele entra retranqueiro pro outro time atacar mais. É saber o momento do jogo. Sim. Os nossos jogadores não estão conseguindo ser melhores, então vamos dar uma fechada na casa. Os treinadores brasileiros pegam e falam: a gente precisa ser ofensivo? Não, então vamos retrancar. Antes do jogo. Nossos jogadores são melhores? São. A gente precisa ser ofensivo? Não, então retranca. É algo assim que a mentalidade brasileira. Energia. O Fábio Carille é assim. Não, o Fábio Carille é retranca em todos os jogos. Assim. É a estratégia natural dele. Eu ia falar a frase atribuída a ele aqui, mas não sei se é apropriado. Que passou de já sabe. Mas é isso que eu acho desse jogo de São Paulo. Os nossos desabafos que estamos constantemente aqui. Eu, como colorado, me solidarizei com meu amigo São Paulino. Cara, se o Zubeldia cair pro Botafogo, que é não deveria ser demitido. Não, pra mim não tem nem que discutir demissão. Mas você sabe que vai ser discutido. Eu acho que não vai ser entre a diretoria. Eu acho que o Zubeldia tem total respaldo da diretoria. Eu espero que não. Porque assim, o time joga bem. E tem desfalques. Não, mas eu de verdade, eu acho que não vai. Eu acho que a diretoria não vai. Mas eu acho que se há uns 2 anos atrás, lá 2019, 2020, o Zubeldia jogando bem, cai nas 2 seguidas, é demitido. Sim. Eu acho que a mentalidade mudou por causa do que vem se passando no futebol. Sim. Não, mas eu acho que a diretoria vai manter isso. Até porque, por exemplo, vamos pegar até o Carpini. Segurou bastante o Carpini. Segurou. Caindo no Paulista. Lá no Paulista. Até que analisou e falou: é impossível ele tirar algo desse time além do que tá acontecendo aqui. Não é o caso do Zubeldia agora, que você vê que tem ainda. Você vê que ele consegue alguma coisa. O Carpini, você sabia que não tinha mais. Eu vou dar uma não tinha mais viajada, né? Pra falar sobre direções. Que eu vi hoje um episódio do Bola nas Costas, que é um programa lá do Rio Grande do Sul, que eles entrevistaram o Denis Abraão, aquele diretor de futebol do Grêmio, no ano que caiu, dele contando sobre a época do Wagner Mancini. E assim, ele falando, né, contando a experiência dele, você vê o quão, assim, amador era. Que ele chega no vestiário depois de uma derrota, nem vai o presidente, vai ele, e fala: Wagner, não tá dando mais. Aí o Wagner Mancini falou:
Mas de novo, vocês não dão tempo pra mim, qualquer derrota agora eu vou ser demitido de novo aqui no Grêmio, acho que era a terceira passagem, nunca mais treino no Grêmio. Daí ele vira pro Wagner Mancini e falou, tomara que você nunca mais treine no Grêmio. É uma completa falta de Assim, capacidade. é um momento que o clube tá tão amador que ele só vai chutando. Tomara que dê certo esse cara. Não tem análise de projeção de melhora e tudo mais. Mas apesar de tudo, apesar de algumas críticas à diretoria de São Paulo, eu confio nela. Eu acho ela profissional. Eu confio em Júlio Casares. Eu tava vendo uma entrevista. Aliás, queria trazer uma. Tava vendo uma entrevista do Júlio Casares. E eu achei ele bem lúcido no que ele falou. Porque agora ele tá indo pro segundo mandato. É que a questão é que ele meteu um golpe, né? Pra estar nesse segundo mandato. Porque não era permitido. Ele foi lá e mudou o estatuto. Então, tipo assim, tem esses negócios que ele faz. Só que ele falou um negócio, cara, que deu pra entender que ele realmente tá querendo melhorar o São Paulo. Porque de uns tempos pra cá a gente tá vendo que o São Paulo tá fazendo... Ele tá com bastante plano de redução da dívida. Ele tá com um plano aí de redução das dívidas bancárias, que é tipo metade do negócio. É, um problema que eu acho que em muitos clubes, né, esse estatuto de não poder renovar, não poder manter um cara assim por muito tempo, eu acho que diferente de um país, no futebol é praticamente uma empresa. Não dá pra você ficar mudando o diretor todo ano. Não, eu por isso acho. que a SAF dá tão certo. Pra porque mim, eu acho que cara se, ali no por comando. exemplo, vou dar o exemplo do Júlio Casares. Se ele melhora, ele cai as dívidas do São Paulo. Eu vou querer que ele continue, mas ele não pode. É, e ele tem que nomear um segundo cara. Só que, assim, não é difícil ele apoiar. não é difícil ele ficar, porque a maior parte dos conselheiros é da chapa dele e é capaz de falar, quem quiser ficar, fica, e eles passam. Mas ele falou um negócio que, na entrevista, que foi assim, que o primeiro mandato dele foi focado em voltar o São Paulo, em colocar o São Paulo de volta na briga por títulos. E deu certo. O São Paulo ganhou um Paulista, que foi o primeiro título depois de 9 anos, e uma Copa do Brasil, que foi o título importante mesmo, depois de 11, que tinha sido o Sul-Americano, outro, e a Copa do Brasil, que foi inédita. Além de ter chego em mais uma final de Paulista, que perdeu, e uma final de Sul-Americana. Então, e aí depois ele falou que nesse mandato de agora, que começou esse ano, 24, 25, 26, o foco dele vai ser redução da dívida do São Paulo. Então ele vai reduzir a dívida do São Paulo. E, cara, eu confio no Júlio Casares. Eu acho que a diretoria dele é uma diretoria que realmente quer melhorar o São Paulo. E eu fiquei bem feliz de ouvir isso, porque, cara, o Flamengo o Flamengo hoje tá assim, porque lá em acho que foi 2017, que foi o Bandeira de Melo, ele vem antes do Rodolfo, do Landim, e ele diminui pra caramba as dívidas do Flamengo. O Flamengo era quebrado antes de ganhar Libertadores, o Flamengo era uma zona. Não, ele vem... Antes de lá de 2017, 2018, quando chegou na final da Sula, o Flamengo era uma zona. Era uma zona, se eu não me engano... Era luta contra rebaixamento. Se eu não me engano, o CT do Flamengo não era profissional, era tipo CT amador. Sim. Não tinha capacidade. E parece que esse Bandeira de Melo, ele tipo, arrumou a casa, pagou as dívidas pra ir vir o Landim e formar aquele time. Os times do Brasil hoje tem que ter essas 300 dívidas que tem cada time aí. Pô, chega alguém e fala, vamos consertar isso aqui. Vamos melhorar. Porque, sim, cara, não adianta você estar aqui... Fala um exemplo de um time aí que tá muito ferrado. Sei lá, o Grêmio. O Grêmio foi rebaixado já um monte. O cara chegar o presidente e falar assim, o Grêmio vai virar o Flamengo do dia pra noite. Não é assim. Ele tem que chegar. É algo que planejar. A torcida tem que entender. Sim, porque é um processo. A torcida complica. Complica. Vai ver... Eu acho que até no Flamengo, a torcida não entendeu. Só começou a entender depois que começou a dar certo. Assim, tem que entrar um cara pra bater no peito e falar, não, pra melhorar vai ser um processo longo. E eu acho que isso é algo que tá acontecendo no Inter. Putz, fugiu o nome do presidente agora. Alessandro Barcelos. Entrou e deixou claro. A gente tá dando passos ali pra melhorar o nosso futebol, mas o principal é acabar com as dívidas do Inter, é deixar o Inter num time estável e que dê dinheiro. Né? Depois disso a gente reforça. E depois disso cara, é automático você conseguir reforçar. O problema da torcida a torcida complica. Aí você vê nos comentários dessa publicação dele, é o povo falando,
Ai, mas não gastou nada com jogador esse ano, ganhou a Copa do Brasil, esse dinheiro tá indo pra onde? O São Paulo gasta mais com juros bancários do que com Cotia inteiro, que é a base. O pessoal não tem Tem uma ideia do tamanho das dívidas do Eles não clube. têm ideia do tamanho o quanto gasta só pra manter o time. Porque, assim, o time ganhou a Copa do Brasil lá, 80 É milhões? por aí, uns 90 milhões. Uns 90 milhões de reais. Vende um jogador ali da base, vamos supor, 20 milhões de reais, 100 milhões. Aí, tá, mas qual que é o tamanho da nossa dívida? 700 milhões, 600 Não, e além milhões. de que a questão do que faz pra manter o time. E algo assim, Olha aí, o São Paulo tem um estádio, o São Paulo tem um CT, o Cotia, que é a base, é gigante, é um hotel fazenda o negócio. Eles acham que o dinheiro, assim, pintou, já passa direto pras dívidas e acaba assim. sim. Assim. E eles não têm noção, tipo, a nossa dívida é 800 milhões, a gente pagou, então o ano que vem vai ser 700? Não, tem juros. Os juros, o São Paulo é 100 milhões por ano de juros que o São Paulo tem. Se eu não me engano, é isso. É Assim, muita algo que coisa. dificulta pra nós, É muita coisa. colorados, são paulinos, corintianos, que não são SAF, é porque a gente vê os times que são SAF em 2 anos acabando com esse problema. O Cruzeiro chegou, tava totalmente ferrado lá 3 anos na Série B, pagou as dívidas, voltou. Então, a gente não quer virar SAF, pra não perder identidade, não ter um dono. Só que Mas então a tem gente que esperar. também quer, É. no próximo ano, já ter o Não, time do então, Palmeiras, sim. Flamengo e Botafogo. E eu acho que a principal coisa que o time tem que fazer é as dívidas bancárias, né? Porque a dos juros são as Não, com bancárias. certeza, é a Tanto que principal. Por isso que é o plano do São Paulo é esse. O São Paulo, porque tem dívida. Se eu não me engano, o São Paulo tem dívida com o Richarlison, que saiu do São Paulo em 2008. O São Paulo tem uma dívida com o Richarlison, pra você ter uma ideia do nível. Aí tem dívida com aqueles empresário, aquele acho que é Bittencourt, não é? André Cury, acho que o Bittencourt também. Esse Bittencourt, pra você ter uma ideia, o Morato, que era da base do São Paulo, eu acho que vai ser vendido pra algum time. Ele tá do Benfica. E o São Paulo ia ganhar, tipo, 15 milhões, porque o São Paulo tem a porcentagem dele. O São Paulo tem, tipo, 48 horas pra repassar o dinheiro pro Bittencourt. Aí o objetivo mesmo é essas dívidas bancárias. Porque, por exemplo, essa dívida com o Bittencourt, com o Richarlison, apesar de ter algumas... aumentar um pouquinho ali, não vai ser o nível que é uma dívida bancária, Não. que é Não. um juro absurdo. Eu acho que é 400 milhões da dívida do São Paulo é bancária. Aumenta 100 milhões por ano. Então tem que fechar isso logo. Mas assim... É o principal problema desses clubes. Então, assim, eu como torcedor, eu tô feliz do que eu ouvi dessa entrevista, do que o São Paulo se tornou. Porque, cara, o São Paulo, você fala pra mim o que eu achava do São Paulo antes, eu não tinha visto um título do São Paulo. Pra mim, a Copa do Brasil de 2023, eu acho que o São Paulo... um exemplo, um dia ganhou um Mundial de Clubes. Pra mim, acho que o título mais de sentimento que eu vi foi a Copa do Brasil. Foi o primeiro, né? Foi tipo... Assim, o Paulista... Primeiro foi o Paulista. Mas assim, é um Mas estadual. a nossa geração não dá tanto valor Né? pro Paulista. Cara, o sentimento... E eu tô vendo outros torcedores falarem que o sentimento da Copa do Brasil de São Paulo foi, tipo... muito grande, porque parece que, cara, enfim, conseguiu ganhar alguma coisa. Eu vi o E São logo Paulo... a Copa do Brasil que não tinha. Eu vi o São Paulo tomar 5-1 pro Inter aqui, ó. Perder um título ganho dentro de casa. Boas memórias esse 5x1. Nossa, cara, era um desespero. E aí o São Paulo até que enfim ganhou um título. Só que agora, pro São Paulo continuar ganhando, pô, vamos arrumar essa casa. O São Paulo não vai ganhar título esse ano nem ano que vem. Eu confio no Zubeldia, eu confio na diretoria pra manter. Só que os outros torcedores têm que confiar também. Só que eu acho que a diretoria também tem que ter peito pra... Tipo assim, beleza, a torcida tá xingando, nós vamos manter do mesmo jeito. Assim, o São Paulo, a torcida em si, tem que ter um pouco em mente de, apesar de ter seus méritos, a campanha da Copa do Brasil teve um pouco de sorte. Sim. Pegou um Corinthians, um Palmeiras e um Flamengo em má fase. Sim. Pegou o Corinthians, assim, era um nível, times do mesmo nível. Não, o Corinthians era do Luxemburgo. Era O Corinthians, era pior. Aí pega o Palmeiras ali, que já é um nível maior, mas Ele estava em tava má mal. fase. E o Flamengo tava E mal. pega o Flamengo em má fase. Sim? Não, eu Quem que concordo era o totalmente. treinador do Flamengo? Era o Sampaoli. Sampaoli. Que já tava odiado. Sim, o Abel Ferreira tava mal na época, no Palmeiras. Sim.
Mas é isso. Fechamos esse Soltei. ponto aí que acabamos divagando demais. Assim que é bom, né? Bora pra previsão aí do brasileiro. Brasileiro voltando aí com rodada. A gente vai fazer uma projeção da semi? Da Copa do Brasil ou vamos deixar mais pra perto? Vamos deixar quando estiver chegando a gente dar uma projeção mais analisada. Quem quiser ver minha projeção tá lá no TikTok e no Instagram. Mas vamos pular já para as partidas do brasileiro, fazer nossa prévia, que também depois a gente tem as prévias da Libertadores também. Primeiro saudade jogo que eu tava do Brasileirão. do brasileiro, nossa, que saudade que eu tava também. Já matei um pouco da minha saudade vendo Inter e Fortaleza. Cara, é muito bizarro, tipo... Mas o brasileiro é bom cara, você porque pegar. a gente realmente pra ver. fica com saudade. Sim. Realmente fica com saudade. Eu fico muito ansioso pro primeiro jogo da temporada. Tipo, o primeiro Eu jogo também do fico. Paulistão, que, cara, é sempre uma merda. Tipo, foi São Paulo e Santo Sim. André esse ano. Eu fico muito ansioso pro jogo, porque, cara, eu tô com saudade de ver o time jogar. Sim. Vai ser uma merda o jogo, eu não ligo. Eu É quero porque ver. até antes do primeiro jogo dos estaduais, né? Tem aqueles amistosos que é no CT, aí não é filmado, aí só sai o placar, quem fez os Aí o gols. São Paulo faz Mas 10 isso a aí não é jogo. O São Paulo faz 10-0 contra o último colocado da 5ª divisão do Campeonato Paulista. Meu Deus, vamos ser campeão. Exatamente. Mas bora pra previsão? Bora. Primeiro jogo, sábado, 4 da tarde, um Atlético Goianiense e Vitória Vai ser uma em beleza Goiás. esse jogo, hein? Vai ser feio Eu acho que vai ser demais. empate. 0-0. 1-1. Eu vou de vitória do Dragão. Dragão vai acordar? Já deu uma acordadinha, né? Ganhou do Inter, ganhou outro jogo. E vai pontuar ali. Assim, eu não vou esconder meu desejo, que era ver o Corinthians cair. Seria bom o Vitória ganhar, mas eu também não vejo o Vitória ganhar nesse jogo, não. Próximo jogo, Atlético Paranaense e Fortaleza na Arena da Baixada. Será que teremos 6 derrotas seguidas no Brasileiro? É que agora o Fortaleza vem de 2 derrotas, né? É, Deu uma caída. Eu acho que empata esse mas jogo. vem de 2 derrotas contra Botafogo e contra Inter, né? sim. 2 candidatos ao título. Com certeza. Não, mas é que querendo ou não, tipo, tava líder, aí 2 derrotas já dá uma quebrada, Sim. né? É, mas eu já sentia o Fortaleza um pouco antes, desde lá do jogo contra o Sim. Corinthians, que já joga mal, mas ganha, já tava perto de voltar a perder. Mas eu acho que vai ser um empate esse jogo também. Eu vou de empate. Eu vou de vitória do Fortaleza. Acho que o Atlético 6 derrotas seguidas. vai ter 6 derrotas seguidas. Esse cara aí do Atlético Paranaense não tá fazendo um bom trabalho, não. Vai cair já já. O cara acabou de chegar. Não, mas ele já tem seus Aliás, joguinhos, eu né? vou ver aqui, eu vou entrar no perfil do Atlético, vou ver os comentários pra ver se já estão pedindo fora. Qual que é o nome dele? Que eu nem lembro. Martini. Fora Martini. Deve ter. Martini não, Martin Varini. Confundi aqui. Já deve estar pedindo. Olha, ele sim. chegou em julho. Então, ó, ele já perdeu 3, 4, 5, Mano, você viu a camisa deles? 6. Você viu a camisa do Atlético? É todas da Umbro, né? Teve esse Eu acho. desse negocinho. Eu não gostei da deles. Da do Atlético. Não gostei. Eu acho. Sei lá. É um preto com dourado, né? Eu acho que não tem muito a cara do Atlético Paranaense, mas eu acho que toda camisa de futebol que é preto e dourado fica bonita. Eu achei bonita. Eu tô tentando ver nos comentários, só que a maioria dos comentários na publicação do Atlético é de torcedores vascaínos. Mas os caras também têm uma torcida muito menor, né? Nossa. Mas já deve ter uma movimentação. Que agora, infelizmente, a gente não tem mais o Twitter. Porque se tivesse, eu ia Aí é pesquisar o difícil. nome do treinador e ia ver. Aí você ia ver os comentários reais. Sim. Cara, Saudades do Twitter. saudade demais. Eu entro todo dia pra ver se voltou. Agiliza as coisas aí, Elon Musk. Você que com certeza tá ouvindo o Gênios da Bola. Sim. Se você quiser 10 conto emprestado, a gente te empresta. Vaquinha pra voltar ao Twitter. Já deu seu palpite, né? Empate? Eu vou de empate, você foi de vitória, né? Vitória do Fortaleza. Então agora bora pra Botafogo e Corinthians, sábado, 9 da noite, estreia de Memphis. Botafogo ali depois de uma semaninha aí de data FIFA. Vai voltar com tudo brigando pelo título.
Eu vou de vitória do Botafogo, Vou de tá? vitória do Botafogo. Todo Será que respeito ao novo Corinthians. Será que o Memphis já estreia? Já pode. Já tá do bid? Já tá no bid. Eu tô me acostumando a chamar de Memphis ainda. Às vezes vai sair um Depay. Mas Às como vezes foi sai. pedido dele, eu vou Sim. respeitar. Ó, o Corinthians pra esse jogo contra o Botafogo tem Yuri Alberto suspenso, reforço. Kaká suspenso, reforço. Félix Torres suspenso, reforço. Depende se é reforço, porque é o Gustavo Henrique que vai entrar. Mas esse é Gustavo Henrique e André Ramalho. Pra mim, é os dois melhores. Eu acho o Gustavo eu prefiro André Ramalho e Félix Torres. Não sei não. Eu não gosto muito do Félix Torres, não. Eu também não gosto, é que eu acho ele melhor que o Gustavo Henrique. Não sei. Aí tem Charles suspenso, reforço, tá? Na minha opinião. Tem corintiano que gosta. Até agora pra mim não mostrou nada. Aí o Alex Santana tá machucado. E o Hector Hernandes também. O Mas Corinthians tem Memphis 4 já pode. centroavantes agora no elenco. Enquanto isso, Só que um tá machucado e os outros dois o fingem que são Botafogo jogador. também vai ter estreia, né? Alex Telles, acabei de lembrar. Rapaz. O futebol brasileiro está globalizado. Bem globalizado. Se foi de vitória do Botafogo também, né? Ó, Mais dois. fala um negócio pra você. Se mantém esses jogadores pro ano que vem, e com certeza vai vir jogadores melhores ainda na janela próxima. Porque parece que a cada janela o Brasil tá evoluindo, né? Tá, o Botafogo gastando mais de 100 milhões em toda a janela. É que, se bem que vai perder... Luiz Henrique e Almada. O Almada é 6 meses ou é um ano e ele vai só no... Pior que eu não sei se ele vai, tipo, no começo de temporada europeia, tipo, no meio do ano que vem. Pode ser que os dois saiam assim, tá? Eu não tenho certeza, não. Mas o Brasil agora tá se tornando uma liga bem com nomes badalados. E tá bem interessante, porque eu acho que o mercado favorece a liga, favorece o nome, favorece os próprios times, né? Que vão ter seus nomes mais falados aí na Europa. Cara, essa contratação do Memphis, a gente pode colocar aí, pro Corinthians, internacionalmente, é muito boa em questão de mídia. Porque Não, com certeza. o Memphis, Com certeza. cara, tava no Atlético de Madrid, jogou no Real no Barcelona 2 anos atrás. Você acha que não saiu nos jornais? Ele é camisa 10 da Holanda. Não, Você acha saiu que nos jornais esportivos holandeses. da Holanda, da Com certeza Espanha, saiu. Com Pô, certeza isso saiu. é muito bom pro time, pra liga. Apesar de eu não gostar que é o Corinthians, mas importante. Então bora pro próximo jogo? Bora pro próximo jogo. Juventude Fluminense no Jacone, mais 4 da tarde. Não, 4 da tarde Aí perde os poderes. perde. A questão é ou domingo às 6, ou domingo às 11. Domingo à noite ou às 11 é outra história. Domingo 4 horas da tarde tá normal. enfraquecido o Jacone. Pra mim, vitória do Fluminense nesse jogo. O Jacone tá dormindo nessa hora. O gigante dorme nessa hora. Você colocou o quê? Vitória do Fluminense. Eu também vou com vitória do Fluminense. Não jogou essa semana. O Juventude vem baqueado, né? Tomar um 3x1, o time não tá num bom momento. E eu acho que o Fluminense ganha esse jogo. Próximo jogo, Palmeiras e Criciúma no Allianz Parque. Eu vou de Palmeiras. Vai. Assim, qualquer coisa diferente de vitória do Palmeiras é crise no Palmeiras, tá? Assim. Porque, assim, o Palmeiras embalado. Vai pegar o Criciúma ali, que, tem o Bolassi, tá mais ou menos tira ponto de grande. Mas, pô, é o Palmeiras que tá querendo brigar por título Sim. contra o Criciúma. A torcida do Palmeiras vai ter que torcer pro Corinthians? Porque o Corinthians ganhando e o Palmeiras ganhando, o Palmeiras iguala o Botafogo. Se é o Inter jogando contra o Criciúma e o Corinthians jogando contra o Grêmio, eu não vou torcer pro Grêmio. Calma. Se é o Grêmio jogando contra o Botafogo, eu não torço pro Grêmio ganhar do Botafogo pra eu assumir liderança nessa rodada. Ou chegar mais perto. Você espera mais um pouquinho. Deixa o Grêmio afundar lá. Tem mais umas rodadas ainda, tá na 25 ainda, Tem né? 13 rodadas. Dá pra chegar. Dá pra chegar, pô. Não tá no nível de torcer pro rival. Ganha esse Botafogo, vai. Tá no nível de torcer pro rival. Próximo jogo, Bragantino e Grêmio. Esse é um jogo que eu não me iria assistir, se fosse num horário separado. Acho que, apesar de ser dois times médios... Eu são não dois iria times assistir em pequenos. qualquer horário esse jogo. Eu acho que se fosse um Cuiabá e Criciúma, teria mais chance de eu assistir do que um Bragantino e Grêmio. Se tivesse os dois ao mesmo tempo, eu escolheria Cuiabá e Criciúma. Mas falando do jogo, meu palpite, pra mim é empatezinho.
Eu vou de empate também. Falando nisso, se for do Bragantino, eu acho que eu nunca abri um jogo do Bragantino sem ser que tava passando, tipo, ou era do São Paulo, ou porque eu assisto às vezes sempre do Corinthians e do Palmeiras. Sem ser um desses três, ou que tava passando às 4 horas na Globo. Eu acho que, tipo assim, Se passar 4 horas na Globo, é contra um desses três. então. Eu acho que eu nunca cheguei pra pegar outro jogo do Bragantino E fora. eu já vi jogos do Bragantino. Meu ódio ao Bragantino tem motivo, tá? Eu já vi um Bragantino e Vasco, um Criciúma e Bragantino. Eu já peguei pra ver e o Bragantino assim me dá raiva de ver jogar. Mais um episódio de Destilando Ódio ao Bragantino. A gente tem que lembrar de todo episódio fazer isso, né? Sim, pode chamar de Gabinete do Ódio, torcedores do Bragantino. E eu assumo que aqui é ódio contra o Bragantino. Flamengo e Vasco. Clássico. Clássico. Eu acho que o Vasco vem mais inteiro por questão das lesões. O Flamengo joga no meio da semana. O Flamengo. O Flamengo decide em casa a Libertadores? Eu creio que decide, né? Passou. Não, mas... Não, decide fora. Decide fora? Primeiro jogo é em casa. Eu O acho Penharol passa em mas eu acho primeiro que no grupo do apesar Galo. disso, eu acho que o Flamengo ganha. Não é o Penharol. O Penharol passou em segundo, era do grupo do Atlético Mineiro. O Galo passou em primeiro? Eu acho que foi porque Não deve lembro. ter sido algum critério de desempate aí. Deve ter mais pontos. Mas eu somados vou ali. com... Eu vou de vitória do Flamengo, 1x0 ali, Contra 2x1. Eu vou de... Eu vou de empate nesse Flamengo e Vasco. Porque o Flamengo tem um jogo difícil aí contra o Penharol que tem que fazer o resultado em casa. E vai pegar um Vasco aí embalado, né? Que ganhou aí no meio de semana e não joga no próximo meio de semana. Vou de empate nesse jogo. Próximo jogo, Tricolor, Paulista e Cruzeiro. E é o terceiro domingo seguido que é 6h30 da tarde o jogo do São Paulo. Eu não gosto desse horário. pra jogo. Comemore, torcedor. Cara, o São Paulo, eu não sei. O que eles têm. O que eu acho que o Casares alguma vez pegou a mulher do Edinaldo. Mano, o São Paulo é sempre os horários pior. Nunca é o domingo às 4, o sábado às 7, é sábado às 9, domingo 6h30, domingo 8h30. Pelo amor de Deus, cara. Mas eu vou de empate. Eu não sei se São Paulo ganha também. Eu vou de vitória do Cruzeiro. Eu também vou de vitória do Cruzeiro. Pela entrevista do Caleri falando que se for eliminado pro Botafogo acabou o ano, eu acho que eles estão focados 100% na Libertadores. Então vou com você. Eu vou de Não vitória do queria Cruzeiro. falar isso porque eu não quero ficar outro jogo sem vitória. Porque no meio da semana também vai ser sem vitória. Então, também vou de vitória do Cruzeiro. Complicado, né? Porque tá 3 jogos sem vencer. Não ganha esse. Depois pega o Botafogo no Newton Santos pela Libertadores. beleza. Complicado. Aí chegar a 5 aí. Vitória Não do vai, Cruzeiro. não vai. Não vai? Esse daqui que eu tô falando do Botafogo, você não tá entendendo, é a zica reversa. Entendi. Tô jogando a pressão pra eles. Né? Eles vão chegar assim, ó. Chegar Perdido. perdido de cabeça. Não, a gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar. 3x0 do São Paulo, 2 gols do Wellington. Lateral. Que o cara que chuta mal esse Wellington. Pelo amor de Deus. Ele chutou a bola lá com a perna boa dele. Chutou tudo errado. O único gol dele é contra o Corinthians que ele Será meteu que no tem ângulo. um gol do longo de longa distância? Certeza. Primeiro volante, fi. Pegou ali na intermediária. Aquele rebote de escanteio ali de primeira sem deixar a bola cair. Que ou a bola entra ou ela vai pra fora do estádio. Ué. Lógico. E aquela bola que você vê que ela tá crescente. É igual os pênaltis. Tem Sim. uns pênaltis com o cara isola que eu falo assim, foi má sorte, porque se olha isolada, parece que é muito ruim. Porque, só que tem uns jogador que um pouquinho abaixo é no ângulo, é golaço. É angulação, é um pouquinho que ele erra. É 5 graus Porque, ali cara, pra baixo. Imagina essas bolas do Reinaldo, que ele sempre no ângulo. E se ele coloca um pouquinho acima, é uma isolada absurda. Ele já porque a trouxe o Reinaldo de volta. Eu Todo sempre- podcast eu falando sempre que o falo- eu Reinaldo é o sempre melhor penso- batedor de pênalti. Eu sempre penso no Reinaldo. Que essas bolas que o cara chuta no ângulo Isso é é uma saudade. crescente. Se ele coloca um ângulo acima, o negócio é isola. Então é tipo muito... Não sei qual palavra definir. Mas vamos seguir aqui.
Esses devaneios. Bora seguir aí. Próximo jogo. Bahia e Atlético Mineiro. Famoso Eu acho que o Bahia ganha. vitória do Bahia. Acho que o Bahia ganha. Em casa. Atlético Mineiro vai pegar o Fluminense, né? Como que é o Atlético Mineiro e Fluminense? Pega o Fluminense, deixa eu ver se pega É em casa, é no Maracanã, porque lembra, vai ter os 3 jogos essa semana no Rio. É verdade, 3 jogos essa semana no Rio. Vamos ver o que vai dar, né? Isso é uma beleza. Mas pra esse jogo do brasileiro eu não também só vou três, de Não só 3 jogos, mas como 5 torcidas brasileiras vitória estarão no do Rio, Bahia. sendo 2 delas rivais, que é a do... Na verdade, 3, porque o São Paulo e o Flamengo são torcidas unidas e eles não gostam do Atlético Mineiro. Vai estar todo mundo no Rio de Janeiro, vai ser uma beleza. O Cruzeiro na Sul-Americana, não é? Ou não? Cruzeiro na Sula. Sim. Ah, não, mas o jogo do Cruzeiro é fora essa semana. Ó, a gente já faz os palpites da Sula também. Não só Sim, da sim. Libertadores. Vamos palpitar os dois. Último jogo, Inter e Cuiabá. Vitória do Inter. Vitória do Inter, poupa tempo. Cuiabá é o pior time do campeonato. Mas é assim, Você acha vale que o Cuiabá lembrar. pior que o Atlético Goianiense? hoje sim. O Inter adora dar ponto pro pior time do campeonato. Não é de hoje. É assim, algo que tá no estatuto do clube. Dar pontos pros times muito ruins no campeonato. Isso aí, fechamos a rodada. Agora da pros Liberta. palpites de Liberta e Sula. Sul-Americana. Vamos começar com Colo-Colo e River Plate. Eu acho que No Chile. Na verdade, já vou adiantar. Pra mim, o River Plate ganha ida e ganha a volta. Ganha a volta? Ida e ganha a volta. Não sei não. Eu vou de empate nesse primeiro jogo aí, Colo-Colo e River Plate. E o River decide em casa. Boa. E na terça-feira também, vamos ir pelos dias ou por competição? Não, vamos pelos dias. Vai ter um Fortaleza e Corinthians. Em Fortaleza. Vitória do Fortaleza. Eu vou de vitória do Fortaleza também. Eu queria ir de empate. Mas eu vou de vitória do Fortaleza. Em casa ali contra o Corinthians. Vai ser um jogo difícil. Igual foi o do brasileiro. Vai ser um jogo bom de assistir. Vai. Vamos estar na aula, a gente vai ver esse jogo. Com certeza. Mas o Fortaleza acaba vitorioso. Beleza, essa semana tem muito jogo pra assistir na aula. Muito O Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo e Essa Botafogo. semana volta a Champions League, tá? Nossa. Tem Champions League pra assistir à tarde. Deixa eu ver. Vai falando aí que eu vou ver os jogos que começam. Vamos agora para os jogos da quarta-feira. Primeiro jogo, um Fluminense e Atlético Mineiro, às 7 horas. No Maracanã? No Maracanã. Difícil, hein? Acho que eu vou de empate nesse jogo. Vou de vitória do Flusão. Do Flusão? Do Flusão. Eu acho que eles estão no melhor momento. E ou agora cai o rendimento ou só aumenta. Eu acho que não vai ficar no meio termo ali de empatando, não. Ou ganha ou perde. Você falou empate? Empate. Tá, bora pro próximo jogo. Deixa primeiro falar aí de Lanús e Independente Medellín na Sul-Americana. Eu não faço ideia. Lanús ganha. Vou pular. E Botafogo São Paulo, no Newton Santos, quarta-feira, 9h30 da noite. Noite mágica, noite de Igor Jesus. Empate. Empate? Eu vou Botafogo, né? Não, eu não sei. Porque eu também vejo o São Paulo empatando. Mas eu vejo claramente o Botafogo ganhando, com mais chance. Sim. Mas eu também não acho impossível o São Paulo tirar o empate. Não, vai com o seu coração. Eu vou de empate. Não, eu vou. E vai ganhar. Vou mudar aqui. Vou mudar. Não, mas não, se vou de empate. Vou seguir o que meu coração tá falando. Eu falei lá atrás que o Botafogo ganhava na ida e na volta, eu montei a mesma coisa. Quinta-feira teremos Flamengo e Peñarol no Maracanã. Acho que eu vou de vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo. Todo respeito ao Peñarol, vai bater. O Aguirre vai estar lá treinando. É ele? É ele.
mas vai Você viu perder. a camisa do Pearol? A nova lá que é meio retrô? Não cheguei a ver. Depois você vê, tá da Depois hora. eu vejo lá. Sul-Americana, Atlético Paranaense em casa contra o Racing. Racing. Eu vou de empate. Eu vou de Racing. Eu acho que eles estão perdendo só no brasileiro. Nas outras competições eles seguram em casa. E teremos também um Libertad e Cruzeiro no Paraguai. Eu não tô acompanhando muito o Libertad. Mas eu acho que o Cruzeiro. Eu acho que eu vou de empate. Vou de vitória do Cruzeiro. Sim, teve um jogo bom, de alto nível contra o Boca Juniors. Pega um cara bem mais fraco aí, que é o Libertad. Sim. Encerrado aí os nossos palpites para a próxima semana. Bora agora passar para as notícias aí que teve. Provavelmente a gente vai esquecer de algumas, né? A gente pegou aqui 2 notícias, 2 são sobre o Corinthians. Pode falar Só que se fala de Corinthians. pode falar que a gente tá perseguindo, que ama o Corinthians e não sei o quê. Mas assim, é o que apareceu pra gente. A gente não achou nenhuma outra notícia tão relevante. Puxar aqui agora. E a primeira é sobre a dívida revelada pelo Corinthians no dia de hoje que a gente tá gravando. Foi revelada uma dívida de mais de 2 bilhões de reais. Não era 1 bilhão ano passado? Eu tava vendo, eu cheguei a pesquisar a dívida dos times pra tentar comparar, mas estava muito diferente. Tem um site de agosto desse ano que dava que a dívida do Corinthians era 800 milhões. Eu acho que talvez seja descontando a Arena. A Arena é 700 milhões de dívida. Então, eu acho que era descontando a Arena. E outro site eu vi que era 1 milhão e 500. Só Agora subiu pra 2 bilhões Não, então, e... se você pensar essa de 1 milhão e 500, de 1 bilhão e 500, Devia contar com a Arena. não, devia ser sem a Arena, porque se a Arena é 700 milhões, 2,3 bi. Não, pô, acho que era contando já. Ai, tô louco, então eles aumentaram 700 milhões na dívida. Eu acho que sim. Putz. Eu não sei na onde, mas aumentou a dívida aí do Corinthians. E assim, vamos ser realistas, o time melhorou, tá gastando, mas assim, eu não vejo um plano claro de como que vai ser isso vai ser pago. Que o DP eu até entendo, foi explicado, o Corinthians vai pagar 20% e a patrocinadora Esportes da Sorte 80%. Tem o risco de ser pego lá na operação que prendeu a Deolane e tudo mais? Tem o risco, mas assim, essa dívida de 2 bilhões é um negócio absurdo. O Corinthians não arrecada isso. Então, Isso é uma arrecadação de mais de 2 anos. sim, de mais de 2 anos. E assim, a cada mês que passa, ela vai aumentar por causa daquilo que a gente estava falando de juros de banco. Então a situação do Corinthians é preocupante, sim, fora de campo. No campo pode ter melhorado? Pode agora começar a ganhar no Brasileiro, afastada do rebaixamento, até ganhar um título esse ano, mas a questão da dívida ainda vai estar muito presente. Sim. Cara, 2 bilhões é muita coisa. Não, é muita coisa mesmo. Muita coisa. Eu acho que o Cruzeiro, na época que foi roubado, lavagem de dinheiro e tudo mais, Mentira. presidente corrupto não chegou nesse nível. Não. É muito. Como que chega, velho? Tipo assim, a pessoa. É bem difícil pensar. Mano, os dirigentes tá olhando. Aí vem um que aumenta. Aí vem o Augusto Melo. Aí ele vai lá e aumenta de novo a dívida. Eles, sei lá, eles ficam olhando aquilo lá crescendo. E gasta. Vai saber. Não, realmente eu não consigo compreender como chegou desse tamanho. E outra notícia era sobre a cláusula do contrato do Memphis, né? Que se for rebaixado ele sai do Corinthians. Sai de graça, tá? No Corinthians não ganha nada. Só pagou por ter jogado aí esse finzinho de ano e bye bye. Agora, falando de Memphis, eu quero puxar aqui o histórico de lesões dele. Eu tô tentando entrar pra ver se eu acho alguma outra notícia pra trazer. Essa temporada 24-25, mais a anterior 23-24 e a outra 22-23, que foi quando ele ficou entre Barcelona e Atlético de Madrid, ele teve ao todo 8 lesões, que tirou ele de 53 jogos, mais de 300 dias no departamento médico. Então, em 3 temporadas, contando com essa que ainda não acabou, ele ficou quase 1 ano
só no departamento médico. Muita Sim. coisa. Ele tem qualidade? Muita. Ele vai jogar bem no futebol brasileiro? Eu acredito que muito bem. Também. Vai fazer gols? Muito bom jogador. Vai fazer muitos gols. Mas, se machucar, é um cara que não tá ficando pouco tempo no departamento médico, não. Que tá parando bastante. Corinthians E tem o que ter futebol brasileiro é um futebol de contato. o Corinthians tem que ter um bom planejamento, porque tá trazendo um jogador caro, um jogador que ele tá contando pro time, assim, tipo, tá contando pro funcionamento do time, Sim. e um jogador que se lesiona e um futebol que é bem pegado. Se só chegar aqui e não tiver ali bons preparadores físicos que saibam fazer o tratamento, bons fisioterapeutas, bons médicos, uma lesão dele Sim. daqui 2 jogos tira ele do resto do ano. É Então aí- verdade. Se ele joga assim, vamos pôr ali que ele joga contra o Botafogo, se lesiona contra o Fortaleza lá na Arena Castelão, que tem aquele gramado bom pra se lesionar, ele já perde jogo de volta, já perde jogo importante no Brasileiro. Eu tava assim- pensando, será que ele vai, a mesma coisa lá do Suárez, não jogar em gramado sintético? Pode Lembra? ser que sim. Suárez não jogava. O Suárez não jogava em gramado sintético. Mas vamos ver aí. Tô ansioso pra estreia do Memphis. Eu não sou corintiano, mas eu quero ver esse cidadão praticando Também. futebol no Brasil. Vai ser interessante. É isso, né, Acho que nessa semana era isso que tinha pra se falar. Teve tantas notícias bombásticas. Não. Hoje a gente deu uma corrida, né? O episódio ficou um pouquinho menor do que o último, mas ainda são episódios longos. E você já tá acostumado com isso. Você é ouvinte do Gênios da Bola. Nossa. Já estou vendo aqui, só confirmando pra ver se tá. E hoje teve gol do Gyökeres, tá? De novo. Eu falei dele. Danilo falou lá. Quem viu o vídeo lá nas redes sociais tá acompanhando o craque. O homem mete gol. Esse cara é muito bom. Muito bom. Daqui a pouco tá pintando aí num gigante europeu. Eu acho que já era pra ter pintado. Ele é o melhor 9 em atividade hoje no mundo. Melhor que Memphis? Melhor que o Borré hoje. Hoje ele é. Daqui 2 meses eu não sei, É, mas mano. hoje ele é. Vai que o Borré mete 3 hat-tricks seguidos. Mas é isso, né, O último Danilo? jogador a fazer hat-trick pelo Inter, você sabe quem foi? Eduardo Sacha, tô chutando. Yuri Alberto. Nossa, contra o São Paulo. Não, ele meteu outro. Meteu outro. Ele meteu contra o Flamengo e contra o Chapecoense. Ele tem Nossa. 3 hat-tricks pelo Inter. Yuri Alberto. Corinthians, quer liberar Yuri Alberto? Eu aceito de volta no Inter. Você aceita? Eu troco ele pelo Valência, Ener Valência de olhos fechados. Eu troco. Vamos encerrar. Vamos encerrar aqui. Obrigado por assistir. Obrigado, gênios. Acompanhe a gente no TikTok. A gente tá postando todo dia. Tem muito conteúdo lá pra vocês. No Instagram, sigam a gente. Mande pro seu amigo que gosta de futebol. Estamos quase chegando a 100 seguidores no Instagram. Faltam 10. Ajuda lá. Manda aí pra alguém. No TikTok, Acho que é bacana. curte nossos vídeos. No TikTok a gente bateu 40 seguidores. Então a gente também quer chegar a 100. E a gente tá conseguindo bastante curtida. É. Tem Só que vídeo o pessoal lá que não segue, viraliza. então fala pro pessoal seguir. Os corintianos gostam de comentar nos nossos Gosta. vídeos. Mas é isso então, né, Danilo? Falou? É isso aí. Falou.